Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Endodelas, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Endodontia, a nossa querida SB Endo. Mais uma vez aqui com duas convidadas maravilhosas e uma super professora fazendo parte da bancada, né, professora Laila? Sim, finalmente saindo dos bastidores. Finalmente saiu dos bastidores. Professora Laila, que hoje é secretária da SB Endo, mas além de tudo é mestre e doutora pela USP e professora da USP. É isso mesmo, professora? Isso mesmo, um grande prazer estar aqui nesse projeto especial, né, trazendo mulheres para a bancada, para o podcast da SB Endo. E aqui com essas convidadas maravilhosas também, que já a gente vai contar, né, a história nossa aqui, né? E a SB Endo está fazendo esse projeto incrível para valorizar o mês da mulher, para a gente falar um pouquinho sobre esse protagonismo feminino hoje tão importante na endodontia. E a gente brinca que, assim, né, o Dia da Mulher é todo dia, mas é importante, o mês, ele traz uma reflexão, né, essa reflexão da importância e quanto que, nos últimos anos, né, as lutas que a gente teve que chegar, para a gente chegar nas posições onde a gente está hoje. Então, é fundamental que a gente discuta isso. E por isso que a gente trouxe duas mulheres que representam isso, né, Laila? Juntos aqui estamos com a Cláudia, que foi professora de todas nós da bancada. Meu Deus! Que é mestre pela São Leopoldo Mandic, doutora pela Unicamp, pós-doutora pela Unicamp e professora da equipe de Campinas também. A Stephanie, que foi quem começou tudo isso junto comigo, né? Está lá atrás. A gente, né, não sabia onde ia chegar e olha onde a gente está. E apoiado pela Sociedade Brasileira de Endodontia. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E a ideia deu certo. E mestre e doutorando pela USP. Também. Olha o peso dessa coisa hoje, hein? E o nosso tema é endodontistas que formam endodontistas. Um tema importantíssimo que a gente tem que hoje refletir muito. A endo, que é a endodelas, a maior parte das nossas alunas são mulheres, estão presentes hoje na sala de aula, nos congressos, e maior parte deles, né? Com certeza, a gente vê hoje, né, na sala de aula. Na verdade, a odontologia, ela é das mulheres, sim, né? Então, tem muito mais, em torno de 60% de mulheres pelo CFO. Quando a gente vê dentro da sala de aula, a maioria são mulheres mesmo. Então, esse tema, ele traz essa formação para as mulheres. E o que a mulher pode trazer, além da técnica, além de ensinar, né? Um pouco desse cuidado, desse carinho com os alunos. E a gente recebe isso todos os dias. É uma empatia, né, Laila? Essa empatia. E é um acolhimento mesmo. Um acolhimento feminino que a gente tem o tempo todo. E para vocês, qual que é a importância de participar de um podcast que enaltece a mulher, que traz esse lado feminino? Para você, Cláudia. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Confesso que eu fiquei assim até, nossa, surpresa, né, com o convite. Eu acho que é uma discussão bem importante, né, falar dessa representatividade feminina, né, na endodontia. Então, eu acho assim, é um dado interessante, porque como a Laila comentou, né, na graduação, por exemplo, a gente tem muito mais mulheres, né, mais peso do que os homens. E é interessante que tem até um trabalho da Graziela Massa, né, que ela fez pós-graduação na UERJ, que mostrou que apesar da maioria das mulheres se representarem, né, alunas de graduação, terem uma maior quantidade, entretanto, a representatividade feminina, quando a gente pensa nas publicações, nos revisores, das revistas mais top de linha, as mulheres não estão à frente disso. Pelo contrário, perdem muito para os homens, né? Então, é importante a gente abordar realmente essa participação das mulheres na endodontia, na endodontia atual, né? E a gente se sentir representada por Sim. mulheres como vocês, Sim. né? Que estão ali frente à pesquisa o tempo todo. E é importante você trazer esse dado quando fala de pesquisa, né? Tem também um estudo agora de 23 do International que traz sobre os palestrantes, né? Então, que 70%, 80% ainda são homens. Então, isso está mudando, sim, até dentro da própria sociedade, essa nova gestão. Eu estou como secretária, tem a Andara como tesoureira. Maravilhosa. Então, para a gente trazer essa pluralidade também para o congresso, né, para os eventos, sim, de trazer também mulheres que são protagonistas em pesquisas e dentro da sala de aula, né, na graduação, hoje na USP, nós somos 5 mulheres e 5 homens.
Então, quando eu entrei, eu só tinha uma mulher. E isso vem mudando, não somente na endodontia. Nos últimos 2, 3 anos, a maioria dos concursos são mulheres que prestam. E acabam entrando mais mulheres do que homens. Está mudando. E isso reflete o mundo todo. É isso mesmo. Porque antes a gente falava, mulheres que inspiram mulheres. Não só inspiram, que impulsionam, né? Que estão onde estão, nos cargos que estão, porque outras mulheres começaram esse trabalho, né? É à toa que a professora Cláudia está aqui também, um prazerzão estar dividindo aqui essa podcast com vocês, o episódio. E é o que a professora Laila falou, que tem mudado isso. Não só essa evolução tecnológica, né? Que a gente vê aí, tecnologia na endodontia e também na odontologia, mas também essa mudança de mente que as mulheres podem estar onde elas quiserem. Elas sabem disso, mas ter parcerias como a SBEndo e outras parcerias, né? A gente consegue ver as mulheres atuando e gestando e administrando tudo isso. E quando que a endodontia virou uma atuação na sua vida, Stephanie? Quando que mudou? Eu me considero ainda um bebê, né, na endodontia. Eu tenho ainda apenas 29 anos, então eu ainda me considero um bebê. É mesmo, é mesmo. É um bebezinho, né? E quando... Não, e a minha idade também. Não, eu tô brincando. Nossa, a gente é amiga, eu nem Não vamos sabia. falar de idade. É uma pauta não aberta Não para autorizada. E aí, quando a gente forma, né, fica, você precisa logo, tem que ser especialista. Aí você vai atuar e você vê o mercado de trabalho. E quando eu terminei, que foi em 2018, eu já queria, apaixonada em endo. A gente fala até aquele amor à primeira lima, né? Até engraçado, mas realmente é isso. E aí, no último ano da graduação, eu fiz uma atualização junto, que era toda quarta-feira à noite. E aí, foi bem legal, que aí a gente fez casos mais diferentes. E aí, quando eu saí, eu fui para fazer a especialização e veio a pandemia, em 2020. Que foi um momento super desafiador, mas quando fecham portas, abrem portas também, né? Janelas e tudo mais. E aí, foi mais desafiador ainda, porque eu conciliei especialização, que eu fiz na equipe de endodontia de Campinas, professora Cláudia, e juntei com o mestrado na USP Bauru. Então, eu conciliava, eu morava em Bauru, pandemia também, e vindo para São Paulo para fazer especialização, mas tudo deu certo. E aí, eu vi que nem só consultório e tudo, mas que eu podia seguir essa carreira acadêmica. E hoje em dia eu faço doutorado na USP Bauru também. E professora da equipe de endodontia de Campinas. Então, assim... Não dar certo. Ela é uma pessoa super dedicada, super séria. Ouvindo de você, fico até com certeza, é verdade. Obrigada. E aí a gente começa a pensar, né? As referências falando sobre a gente dão um calorzinho no coração? Dá, nossa, Vou até beber uma água aqui. E você, Cláudia, conta a sua trajetória na endodontia pra gente. Para todas elas, né? Meninas, comigo já foi totalmente diferente. Eu fui R1, logo que eu terminei, né? Finalizei a graduação na PUC Campinas, até com o professor Carlos Bueno, né? Eu queria ser cirurgiã bucomaxilofacial, então eu fui R1 durante 1 ano. Aí não me encantei realmente pela especialidade. Aí fiquei um pouco na dúvida, mas como eu sempre gostei de endodontia, não amava, mas sempre gostei. Aí optei, então, por seguir esse novo caminho. Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito de desafios, né? Eu não gosto de rotina, eu gosto sempre de estar fazendo alguma coisa diferente. Então, eu falei, não, eu vou tentar uma coisa numa área que não tem nada a ver. E foi quando realmente, com o tempo, assim, eu ganhei realmente um encanto mesmo pela endodontia, que eu acho que representa aí a especialidade, não desmerecendo as demais, né? Mas é uma especialidade fundamental, né? Hoje a gente sabe aí da importância da endodontia, não só para saúde bucal, mas como geral, saúde geral. Então, acho que é uma especialidade realmente fundamental, né? Você sabe, Ju, que quando eu entrei na graduação, eu também queria fazer cirurgia bucomaxilo. Então, eu entrei com esse intuito. E aí é onde já a equipe, os professores, a gente tem total influência, muitas vezes muda o destino dos nossos alunos. Isso é verdade. Eu vi na equipe do Bueno, a equipe de Campinas, com o Rodrigo, Daniel, e a Sônia, que na época ela era da equipe, a única mulher da equipe naquela época, aquela paixão, a organização, então isso me encantou, o que era diferente da equipe da cirurgia. Então eu comecei ali, tendo esse incentivo. Sim. E logo, quando eu saí da graduação, eu já sabia o que eu queria.
Aí eu tive uma grande influência também do Rodrigo, Rodrigo Sanches, que está no Canadá. Aí depois que ele foi para o Canadá, eu me senti assim, órfã, porque ele realmente teve um grande papel até eu ir para a USP também. Sim. Olha, e a equipe de Campinas? Você faz parte da equipe de Campinas? Eu né? brinco assim, que eu não esqueço das minhas origens, né? Assim, é sempre bom a gente ter gratidão Sim. de onde a gente vem. Então, aonde eu aprendi a fazer canal, entre aspas, com vocês, com a equipe do Bueno, a equipe de Campinas. Então, a parte técnica todinha me formou ali. E aí, quando eu fui fazer o mestrado... Eu tentei captá-la para o mestrado conosco, não deu certo. mas eu precisava expandir. ela respondeu isso, ela deu essa resposta para mim. Aí eu falei, tá bom, então tá. Eu quero Que ela ficar sempre no uma salvo. excelente aluna, né? Eu falei, nossa, a gente tem que ter essa aluna, né? Mas E aí, lá na USP, tem toda a questão, né, acadêmica, de pesquisa. Eu comecei sem ter experiência nenhuma. E aí, fui construindo e deu certo. Agora eu sou docente contratada. E já com as minhas alunas agora, defendendo as primeiras teses. Então, é muito gratificante. E galgando um caminho maravilhoso dentro de uma universidade de referência, que hoje tem uma visibilidade internacional. Sim. A importância de você, mulher, estar lá na USP, né? Sim, e também, Ju, com outras mulheres. Então, assim, a gente é uma equipe que nós todos da equipe, a gente é bem unido, tanto os homens quanto as mulheres, mas ter essa representatividade com mulheres, a E gente quem são pode as até mulheres da conversar. equipe? Professora Carla Sippert, professora Érica Pinheiro, professora Meine, grandes a nomes. gente chama Meine, né, nosso carinhoso, e agora, recentemente, Timaço. professora Indares Cardini. Então, agora a gente está com 5 mulheres. A gente tem que fazer uma mesa só delas aqui. Sim, a gente até fez uma caricatura por IA, ficou lindo, mas sim. As mulheres da USP, né? Vai chegando. Sou fã. E pensando assim, né, que a equipe de Campinas tem à frente um homem como o professor Bueno, que também é uma referência, que tem a professora Rina ao lado ali, que publicam, escrevem, enaltecem, formam mulheres como nós, que estamos ali o tempo todo ouvindo, vão para frente, façam, continuam no mestrado, se especializem, né? Que é o que você tem feito hoje também, né, Laila? Falando o tempo todo, fortalecendo, continuem dentro da pesquisa, porque é um desafio, né, Cláudia? Foi um desafio para você continuar na pesquisa, estar ali, porque da especialista para mestre foi um caminho, Foi um caminho. um salto. Foi. Conta pra Foi um gente. desafio grande, porque na época eu estava servindo o exército, né, como oficial dentista. E aí, logo, assim, depois de um certo período de tempo, já me tornei mãe, aí eu tive que conciliar, né, maternidade, as aulas na Mandic, a endodontia, né, em consultório particular, a carreira militar. Então, assim, é difícil, não foi uma época muito... Mas eu acho que o resultado Fez final, tudo, hein? né? Ela Sim. ficou, que caminho, hein, Cláudia? Caminho. E como é ser uma militar dentro de um ambiente altamente Sim, masculino, isso é verdade. uma mulher empoderada, e com opinião, né, Cláudia? Sim. Que a gente vê isso o tempo todo de você. Por isso você está aqui hoje, Ai, nossa. formadora de opinião, de 3 opiniões aqui. Conta pra gente como é que foi. Olha, no Exército, assim, quando a gente, né, passa no concurso como MFDV, né, que é o serviço na área da saúde, especificamente, é um pouco mais tranquilo, sabe? Existe toda aquela cobrança, né, daquela parte militar e tudo, mas para os profissionais da saúde, médico, dentistas, veterinários, é um pouco mais suave. Até porque eles acabam dependendo, né, do nosso serviço, né, que é fundamental. Mas obviamente que tem muita cobrança, né? Então, até hoje, assim, eu carrego um pouco, assim, em mim, os meus alunos sabem um pouco disso, no meu sentido, assim, de uma cobrança, mas uma cobrança positiva, né? Que tenta modificar, tenta acrescentar alguma coisa, mas e mesmo assim ainda procurando manter a amizade com os alunos, o respeito, né, aos alunos em primeiro lugar. Isso é um caminho que a gente precisa pensar sempre, né? Sim. Estamos à frente ali de várias meninas que estão usando o nosso exemplo. Eu acho que muitas, às vezes, desistem, né, da endodontia, porque acham que o desafio é único. Sim. Eu já ouvi, nossa, mas eu fraturei uma lima, não quero mais frustração, né? A frustração. E acontece toda hora, né, Laila? Acontece com quem faz, né? Sim. E reforçar isso para elas. Não, é só o primeiro desafio de muitos. Não tem problema, vamos lá, vai acontecer mesmo. Tem que ser responsabilidade com isso. Assuma, corra atrás.
fortalecer isso nas meninas, né? Porque às vezes eles se sentem meio fragilizados, né? Eu acho que trazer que é um processo, né? Não adianta elas se Cultura do compararem imediatismo, né? com Resultado você. rápido, né? É um processo e por isso a gente bate muito na tecla até de selecionar o caso clínico, fazer seleção de caso. Tem caso que é da graduação, tem caso que é para atualização, tem caso que é para o especialista, e quando chega no especialista não tem mais para onde ir, né? A gente tem que resolver, né? Então, Tem como encaminhar para o especialista do e agora? especialista. E ou agora? eventualmente ponderar, né? A manutenção do dente, aí tem uma série de coisas para serem ponderadas, e aí a própria Sociedade Brasileira, ela traz um aplicativo que nos ajuda a avaliar o risco, é o SBA do Risk. Então, a gente usa na graduação, até porque tem várias questões ali relacionadas ao paciente, relacionadas à complexidade da anatomia, e aí a gente tenta ali para que eles possam, na hora que saírem da faculdade, tomar essa decisão também. Porque quando você começa um caso clínico que não é para você, você já começa com insucesso. Sim. Com uma chance de sucesso muito grande. Então, esse discernimento... E aí vem a frustração também, né? Porque aí você não Exatamente. consegue. Eu vi vocês comentando no episódio anterior sobre isso, e aí quando você tem a humildade de falar o seguinte, olha, nesse caso eu não consigo, vou encaminhar. Não é que eu vou indicar o caso para extração. Não, se eu não consigo... Não, eu não posso limitar o caso clínico à minha limitação. Aí eu encaminho para quem consegue, ou para quem tem uma tecnologia, um microscópio, algo, né, ou mais experiência. Então, isso é que a gente tem que ensinar os nossos alunos. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, exatamente. Porque às vezes a gente se sente culpado. Ai, mas eu não tenho. E respeite a linha de aprendizado. Ninguém sai da faculdade sabendo tudo, ninguém sai da especialização sabendo tudo. Existe uma trajetória a ser cumprida, né, Laila? E outra, você falando de sabendo tudo, a gente, no fim das contas, a nossa formação como especialista, ela a gente comparar, por exemplo, com o americano, ela é muito reduzida. Então, termina a especialização e ainda tem um caminho pela frente. Sim, né? Não terminou ali. Então, os alunos, quando chegam no final, ficam meio angustiados, né? E agora? Agora eu vou ter o título e eu não consigo resolver tudo. Mas ainda a experiência clínica no dia a dia... Exatamente, Stephanie. Você tocou num ponto que é o que a gente também fica, a educação continuada. Por isso que a gente fica dentro da sociedade falando muito sobre isso. Agora que você tem o título... É um papel ali. Exato. Se você não continuar se atualizando, indo no congresso, pelo menos uma vez por ano, e aí ser sócio da sociedade, para poder valorizar também a especialidade, e aí se certificar, né? Qual que é o nosso sonho enquanto sociedade? O paciente está ali, eu quero um endodontista ali em Minas e tal cidade. Ele vai lá e vai ver qual que é o profissional que está certificado. Que está certificado, que naquele ano... Eu posso garantir, né, que ele está atualizado. Então, é isso que a gente levanta a bandeira. Às vezes perguntam assim, por que ser sócio? O que eu vou ganhar? Eu não posso te dizer o que você vai ganhar. Não são limas, não são... materiais. Não é? Você vai ganhar uma representatividade para que a gente possa, né? Que nem você for num dermatologista, eu vou atrás de alguém que está ali na Sociedade Brasileira de Dermatologia. Exato. E se a gente for pensar de um contexto geral, a gente tem que fazer um elo assim, o que vem primeiro para um aluno que está saindo? A técnica, a ciência ou o desafio? Eu sempre falo para os alunos que a autoridade nasce da repetição, né? Então, você ser uma pessoa, assim, um representante, né, da endodontia, um bom especialista, ele não vem do nada, né? É da repetição, do treino, de pesquisas, de treinamento clínico mesmo, né? Então, assim, o aluno não vai ser um bom endodontista fazendo 5 molares no curso. Ainda mais na nossa, que ela é muito técnica, né? Não tem para onde fugir. A técnica é o... Para você também, Steph? Sim, eu até falo que tem duas coisas. Tem que ter humilde, né? Porque os casos são difíceis, então pezinho no chão, porque a complexidade anatômica vai te colocar no lugarzinho. E a educação continuada. E até um outro ponto, que nos congressos você tem um networking, você consegue falar, pô, não só a Stephanie que tá naquele quadradinho na minha cadeira, que é só o meu paciente. Então dá para trocar uma ideia com outros profissionais, saber o que a pessoa faz naquele tipo de caso, o que ela pede, essa mudança de trocar uma ideia, de ser humilde também, entre a humildade, para trocar uma ideia e ver como solucionar, né, esses casos. Não, e pensar que você está ali na mesma cadeira, na cadeira ao lado, na verdade, com um professor que te inspirou. Sim. E está ali presente livro, com né? ele. Do livro. Que
Hoje, a minha filha até brinca, fala, quais são os seus ídolos? Aí eu começo a falar uma lista de endodontistas, e ela uma lista do K-pop. Aí eu falo, minha filha, um dia vai mudar, porque é meu dia a dia. Fases. Você ouve isso das suas filhas também? Sim, cada hora é uma fase, né? Agora o K-pop elas estão também. O meu é jogador de futebol. Ai, tá vendo? Cristiano Ronaldo. Então, e são fases, né? Mas elas querem ser endodontistas, suas meninas? Acho melhor a gente não entrar. A minha mais velha quer ser artista e a mais novinha é muito pequenininha, né? Nem sabe muito bem. Mas ela já tem uma bandinha, já canta. Ai, que legal. Seu lado artístico, né? Ou dor de dente. Já pensou se ela for pra essa área, começar a fazer umas músicas? Ela fala assim, mãe, desde os 2 anos, 2, 3 anos que eu falo que quero ser cantora, eu não vou mudar mais. Olha só que coisa. Mas ela é Focada. artista, ela é artista já, né? O seu E o também meu quer ser jogador de futebol. até Por agora. enquanto é isso que ele... Mas você sabe, eu já falando do congresso, da cadeira ao lado, quando a gente traz palestrantes internacionais, né? É tão difícil a gente sair daqui do Brasil e ir para fora, num congresso fora, para ouvir alguém internacional. Então, quando a gente traz aqui para o Brasil e o Congresso Brasileiro de Endodontia tem esse foco Isso de mesmo. trazer palestrantes internacionais. E assim, eu penso que para o pessoal que está se formando agora, é um momento difícil na formação, porque está começando a entrar no mercado de trabalho. Não só as meninas, como os meninos também, recém-formados, e imaginar que ele pode estar no congresso onde tem representantes internacionais que foram citados em sala de aula ou na especialização é fantástico. Que é o que o Encontro de Campinas também traz, que é o que a SBN vem trazendo para o COB, né, Laila? Então, vivemos este momento. Tem um momento muito difícil na formação de vocês, que vocês se lembram, assim, que foi importante, que foi, assim, decisivo para como endodontista, que falou, nossa, foi uma virada de chave para mim continuar e persistir, e é sobre endodontia, é um desafio constante, eu preciso fazer endodontia. Existe esse day one também? Como um desafio pontual, você fala? Como um desafio pontual. Dormi, acordei. Vou serendo. Não, na verdade, assim, eu acho que a endodontia também tem uma vantagem, né, que hoje em dia qualquer trabalho reabilitador, protético, depende da endodontia. Isso eu sempre falo para os alunos também. Então, no meu caso, eu senti muito assim, casos que chegavam em minhas mãos, né, eu tinha que resolver e o consultório era 70% endodontia. Então, eu aceitei até esse desafio pela necessidade mesmo, que é uma especialidade que sempre vai ter campo, sempre vai ter paciente, né? Então, eu acho que o desafio mesmo em solucionar aqueles casos é que me chamou a atenção e começou a me encantar mesmo essa como especialidade, né? Então é o desafio mesmo. Desafio. É o desafio. Desafio. Primeiro desafio. Teve um momento difícil? Teve. Quando eu saí da graduação, minhas colegas abriram consultórios e elas não gostavam de endo, porque ou amo ou odeia, isso é né? Não verdade. tem aquele... Meio termo, não não tem. é verdade. Ou, eu amo, eu faço endodontia ou eu não faço. E aí, lá em Barretos tem várias cidadezinhas, né, próximas, e elas abriram consultório e não faziam endo. Então, foi uma oportunidade legal de ir nesses consultórios, que hoje a gente fala que é o endo delivery, né? E começar fazendo para elas. E eu falei, poxa, e elas me chamam porque eu já tinha aquela atualização que eu fiz junto com a graduação. Falei, então, se eu fazer a especialização, eu vou ser melhor ainda, mais pessoas vão querer, né, meu trabalho. E por que não ficar só num lugarzinho na minha sala? Poder sair um pouco, né, conversar. E que é uma vertente hoje importante da especialidade, né? A gente tem uma demanda agora de muitas pessoas fazendo o endodelivery, né, professora? E vivendo essa função do consultório, de ir em consultórios. Até a gente tem algumas professoras dentro da SBN, né, que dão curso sobre isso. Acho que a Natasha também, né? Fala muito sobre o endodelivery. A gente tem que ser falado. Porque é uma realidade mesmo do com endodontia. certeza. E quando a gente pensa em profissão, né? De repente, quando eu tenho uma profissão liberal, que eu posso, e dentro da mulher, você falou de quando foi mãe, né? De repente, eu consigo organizar meus horários de tal forma. Sim, Ele verdade. traz essa vantagem, né? Que é um desafio. Quando você fala de desafio, o desafio na carreira, muitas vezes, ele vem junto com algum desafio profissional, né? Então, quando você tem filho, eu brinco assim, ao mesmo tempo que você tem
essa demanda, o que aconteceu comigo? Eu me via um pouco mais produtiva, ou seja, eu não tinha mais tempo a perder. Então, eu estava no consultório, não, tem que fazer, tem que terminar, e vamos lá, e não ficava enrolando mais. Vou para a faculdade, então o que tem que fazer? Porque eu tenho que chegar em casa tal hora. E até hoje eu tenho. Né? As minhas são pequenas ainda, então tenho horário de chegar. Né? Então eu preciso, não tem muito otimizar, exatamente. Mas a odontologia e a endodontia, ela traz essa vantagem de você poder trabalhar em vários lugares e fazer sua própria agenda. Você sempre imaginou, professora? Eu brinco assim também que dentro, né, ali o Rodrigo foi um que falava assim, primeiro ele falou que eu ia ser endodontista, eu falava que não. Aí ele foi meu professor de clínica e falou, não, você tem que ser endodontista. Eu falei, tá bom. Então fui fazer endodontia. Aí nos primeiros seminários ele falava, você tem que ser professora. Eu falava, não, você tem que ser professora, você leva jeito. E aí ele pegou na minha mão, me apresentou ao professor Marcelo dos Santos, que na mesma hora me acolheu super, eu nunca tinha nem pisado em São Paulo, não sabia nem pegar uma ponte em São Paulo. E aí ele me acolheu. Colocou na sala de aula. E me colocou na sala de aula. Mas eu tinha essa facilidade, assim, né? E até mesmo dentro da universidade, de ter, né, de ser professora da USP, também eu não almejava porque eu achava que estava muito longe. Achava que estava longe, que tinha muita gente antes de mim. Só que daí a vida foi e levou e fiquei um tempo esperando a vaga acontecer. Com certeza. E foi o que aconteceu com você, né, Cláudia? Sim, foi. Exatamente. Você se via professora desde o começo? Ju, você sabe que eu sempre, desde da infância, eu queria ser professora. Eu não sabia do quê, não sabia. Mas eu, assim, né? eu sempre, sabe, eu colocava todos os bonecos, assim, verdade. Eu sabia que eu ia ser professora de alguma coisa. Eu consigo te ver fazendo isso, sabia? Verdade? Cláudia, eu consigo. Não, e eu falo com propriedade, isso que não é história, é verdade. É verdade. Assim, eu sempre tive esse desejo. Eu não sabia do quê, obviamente, né? Mas aí depois fui me interessando, odontologia e depois, por fim, a endodontia, né? E você também, né, Esther? Então, que fala de facilidade, né? Que fala, você tem o dom de ensinar, mas eu acho que é o que ela falou de mais de facilidade. Você vê desenrolando assuntos mais difíceis, aí você apresenta um seminário na graduação, o professor fala, você leva jeito, aí você começa a olhar, será que é isso? Aí você vai estimulando, né? Você vai se colocando também, não em risco, mas nesse papel. Então, você vai lá e apresenta, faz uma iniciação científica, vai lá e apresenta num congresso, até o congresso de endodontia, o ASB Endo tem essas inscrições, né, para você apresentar trabalhos. Então, você vai estimulando isso, aí vai ficando cada vez mais fácil. Você fala, então parece que eu levo o jeito mesmo, parece que as pessoas estão me fazendo entender, as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Stephanie, isso é assim, total verdade, verdadeiro, porque muitos alunos, eles começam, por exemplo, o curso de mestrado, né, e eles não têm muito, assim, essa ideia que, de repente, possam, né, se tornar grandes professores, né, fugindo um pouco daquela metodologia muito passiva do professor, né, aquela imagem, assim, aquele professor catedrático, né, então a gente procura sempre trabalhar nos cursos de mestrado, os nossos alunos lá, e para que realmente ele possa crescer, possa aprender a ser professor. Eu acho que quando a pessoa tem esse interesse, tem que ter o interesse, obviamente. A iniciativa. Né? A iniciativa, exatamente. Mas acho que os alunos, eles podem, com certeza, ter experiência e construir, né, o ser professor. Eu acho isso. E também mudou, né, o perfil, né, Cláudia? Sim. Porque, assim, hoje não dá mais para você ficar 3 horas, 4 horas dando aula expositiva. Sim. Então, não é atrativo. Não chama aquela pedagogia jesuítica, né? Que nós isso aí não existe mais. Ditado. Tem que ser uma metodologia ativa, né? E voltamos mais uma vez para a tecnologia, né? O que a gente tem hoje de facilidade de informação, antes não tínhamos. Então, ficava muito tempo buscando informação. Hoje, o aluno, ele se distrai muito rápido. O acesso é rápido. O acesso é rápido. Assim, eu peguei essa parte de biblioteca, de pegar livros, texto, buscar lá para fazer resumo, até essa era de PubMed, de você conseguir ter esse acesso, que era muito mais rápido. Hoje é muito mais rápido, né? Na minha época, resumo valia dinheiro. Aí, ó, vendia dinheiro. Quem fazia o resumo, aí vendia para os outros. Eu lembro que uma professora minha, eu falei, ela falou, não, é uma professora de endodontia, a professora Maria José, às vezes
E ela gostava muito de mim, assim, eu sentia que ela me estimulou bastante a Uma eu gostar, referência eu feminina. gostar de Endo. E ela falou, não, eu vou te emprestar todos os livros do Mário Leonardo Olha. para você estudar para o vestibular, processo seletivo da Unesp de Araraquara. Assim, no fim não deu, mas ela me emprestou os livros dela, eu fiz resumo, estudei, devolvi. Mas era isso, antes a gente pegava os livros e hoje o aluno tem acesso muito rápido no Nossa, celular. mas Então, assim, fácil. Os livros em muito PDF, rápido. né? Eu lembro de na especialização, quando eu comprei o livro, chegar na minha casa, Caminhos da Polpa, eu esperando ansiosamente chegar o livro em casa. Então, hoje em dia não tem mais isso. O aluno não vai comprar livro, né? É uma luta fazer com que ele vá até a biblioteca. Sim. Sim. Então, é um outro desafio que a gente também tem que verdade. lidar. Um desafio. É sempre Essa esse chamar balanço, atenção, né? prender, né? É porque é uma era do imediatismo, né? Então, eu não vou buscar, eu já tenho informação aqui, no IA, no aplicativo, ou até mesmo buscar informações de conexão, assim. Eu vou perguntar para o colega no WhatsApp. Imagina, você tinha que ir para a biblioteca Sim. estudar junto e pegar o resumo Sim. e xerocar. Tipo, pegar lá no chat. Às vezes Também um é aluno sério. vem com um questionamento, eu devolvo com outro. Falo, ó, essa pergunta você vai me responder com um artigo científico na A nossa gente sabe próxima disso, aula. Cláudia. Você- A gente sabe. Porque ele quer a resposta pronta, né? Ele não quer pesquisar, né? E vocês acham, assim, que os alunos hoje falham em quê? Se for para dar um ponto, assim, o que vocês acham? Uma falha que acontece? Acha que é essa? Falta de interesse, talvez? Ou onde que a gente perde um aluno ali para a informação? Eu acho, não sei, talvez eu acho que de repente seja a falta de trabalhar mais a literatura científica. Obviamente, os livros são importantes, com certeza, né? Mas as publicações, os artigos científicos, que como nós estávamos mencionando, tem acesso fácil, direto, na casa do próprio aluno ele tem o acesso, então não tem nem desculpa para isso, né? E realmente utilizar essa literatura científica e aplicá-la na clínica, com os pacientes, né? Porque hoje a gente trabalha com a odontologia baseada em evidência científica, então todos os nossos protocolos têm que estar muito bem embasados, né? Até por isso que a endodontia tem uma taxa de sucesso elevadíssima hoje, né? Mas então falta realmente o aluno aproveitar mais essa literatura científica, às vezes por preguiça até, e por querer, né, o dado pronto do professor, e independente do aluno ser de especialização ou mestrado, enfim. Acho que colaborando que a professora Cláudia comentou, eu acho que é também, e o que a Laila já comentou antes, é sobre aguentar o processo. É sobre não ver o resultado, mas saber onde vai chegar, que aquilo vai ter resultado em algum momento. Então, é mais questão de resiliência, de persistência, de saber que a endodontia não é 30 minutos e tá pronto, não é miojo, né? 3 minutinhos tá pronto. Então, acho que tem essa parte. E aí, de não ter paciência, não aguentar, não vou ali pesquisar, porque tem essa informação rápida no Instagram, tem em outros Ou então eu lugares. continuo fazendo aquele meu protocolo Exatamente, mesmo, isso que eu estou habituada. Nossa, nós temos hoje terapia regenerativa, Sim. vários E protocolos. tudo muda, a ciência tá aí para biologia provar molecular hipóteses, né? em avanço, né? Até para o diagnóstico. Então, assim, Exatamente. Quando a gente fala de ensinar muito além da técnica, a técnica é o mínimo. Sem a técnica é básico. Mas muito além disso, né? É que o que você está aqui, o que você está buscando aqui? Você vai fazer igual que você faz no seu consultório? é verdade. Pô, aqui a gente tem 6 microscópios para você trabalhar. Por que não pegar? Não tenho microscópio no meu consultório. Tudo bem. Nossa, essa é fácil. Você vai ampliar o seu horizonte, vai ver mais imagens. É a hora que você estiver na clínica sem o microscópio, você vai lembrar do microscópio. Então, diariamente, né? A gente fazer, senão fica mais do mesmo. E, de repente, essa aula eu não vou assistir porque eu já assisti. Pô, se eu for assistir essa aula, eu vou aprender. Então, quanto que a gente tem que aprender, né? Então,
esse A gente assiste a aula do perfil- professor Carlos Bueno até hoje. Nossa, não é sim. verdade, Stephanie? Que terra é esse? Eu até falo, nossa, Sempre aprende. qualquer momento que eu possa aproveitar, eu vou na aula dele. Exato. Com Dera eu certeza. pudesse voltar a assistir as aulas todas de novo, né? Esses dias teve aula de medicação sistêmica e eu estava ali, né, aprendendo. E era o professor Eduardo Dias de Andrade? Não foi a professora Maria Aparecida Bossati, lá da USP, que também é uma sumidade, assim, ela E falava às as vezes coisas. e atualiza, né, os professores. Hoje em dia não. O professor ele atualiza a aula. Os protocolos mudam, filosofias mudam, né? Então assim, E- sempre atualizando. E sempre que a gente vê, agrega alguma coisa, né? Agrega de alguma forma, agrega a pessoa. Você começa a ver o professor atrás, ele de outra forma. Existe um vínculo, né? Sim. Entre o professor, a aula que ele deu, a importância. Teve uma área que você se dedicou mais na endodontia? Eu suspeita para falar, né? Mas a microbiologia, né? Usa Obviamente. da micro, né? Porque a microbiologia, na verdade, assim, ela responde a todas as dúvidas, né? Todos os processos, desde a compreensão do diagnóstico, né? E também direciona, como nós estávamos mencionando, os protocolos, né? Então, é sempre importante a gente entender o que estamos tratando e modificar os protocolos, atualizar os protocolos para otimizar ainda mais o resultado do tratamento endodôntico, né? E é uma área importantíssima. Importantíssima. Precisamos reconhecer o que Sim. tem lá dentro Sim, para depois tratar, né? é verdade. Por onde começa. É o grande desafio. Lá, Né? Quando a a gente anatomia pensa em tratamento de polpa viva, você faz tudo certinho, não tem por que dar errado. Agora, Sim. quando tem os bichinhos lá dentro, Sim. aí Aham. é onde começam os Não, desafios. Referência de microbiologistas que a gente tem, de mulheres voltando para o nosso Boa aqui, Boa das observação. mulheres. Meu Deus. É verdade. A gente tem a professora Brenda, na Unicamp, a Maravilhosa. professora Professora Érica, Érica lá na USP. Flaviana, da Exatamente. USP Boa. Maravilhosa. E que deveriam estar aqui também. A gente tem uma lista de Estará, né? mulheres Sim, aqui marca aí. para falar muito sobre isso, sobre pesquisa, sobre a importância de a gente ter as meninas persistindo, né? Porque muitas vezes eu sinto que eu ouço, e fazendo adentro ao que a gente estava falando antes, eu tenho muito orgulho quando eu vejo, quando me chamam de professora. Eu falo, meu Deus, é lindo isso. Agora eu sou professora. Uhum. E a minha família até brinca. Mas você é doutora. Você é pro, né? Porque a gente vira pro. É verdade. E eu tenho um orgulho danado de ouvir isso. Meu coração fala, eu sou. E são as mulheres que eu me inspirei. A professora Brenda, a professora Fabiana, a professora Rina, Sim, né? que dá uma aula lindíssima, que te ensina com aquela carisma, aquele jeitinho doce e que acolhe. Sim. Então, assim, falar para as meninas hoje em dia, não desistam. A gente pode continuar ali, nesse mês da mulher, mesmo que surjam filhos. Sim, multifacetadas, né? Multifacetadas. Muitas funções. E a gente tem aqui o exemplo da professora Cláudia, da Laila, que comentou dos Quantas filhos. funções, Cláudia, você tem hoje? Olha, vou ver aqui. Agora meu filho tá um pouco, né? Tá com 10 anos, né? Agora é um pouco mais tranquilo, mas foi puxado. Não foi fácil, não. E hoje, falando sobre os alunos, a cultura do resultado rápido também, a gente entra numa nova demanda, né? De alunos, de ciência, né, professora? Sim. Agora volta a professora Laila, né? Resultado rápido é o que todo mundo, na verdade, é assim, né? Sessão única, lima única e cone único, não é isso? Nossa, eles E adoram. tudo em 30 minutos. E tudo em Tudo 30 isso. minutos. Né? Então, não tem como, eu falo, eu não sou rápida assim. E a gente tem que pensar no resultado final, que é devolver a saúde para aquele paciente, o dente em função. Né? E aí eu falo muito também em aula, que muitas vezes a gente fica, quando eu dou aula de diagnóstico, né? Pessoal, qual que é o diagnóstico aqui? É endo. Eu falo, não, endo é tratamento, mas qual que é o diagnóstico? Qual é a patologia que a gente está tratando? Qual que é o prognóstico? E mais ainda, vamos educar o paciente para ele entender o que ele tem. Senão ele só vem aqui fazer canal. Ele E o faz paciente- faz 2, faz 3. É verdade. E o E não paciente sabe tem por que quê. entender que a endodontia, eu acho importante isso também. A endodontia foge, não só, tudo bem, devolver a função do elemento dental, tudo bem. Mas hoje nós temos trabalhos na literatura, agora mesmo saiu uma meta-análise de 2024 mostrando a influência da perda dentária para a mortalidade, né, devido a doenças cardiovasculares. Então, assim, isso aqui é uma coisa mais importante do que isso. Então, todo. E o paciente, às vezes, ele não tem muita noção disso. Ele sabe que ele pode ter uma infecção, pode se agravar, mas ele não tem noção dessa questão da importância da manutenção do elemento dental. Então, é muito mais importante você manter o dente
do que você substituir com Com certeza. Especialidade de salvar dentes. E só voltando na questão de rapidez, a conta não fecha, né? Porque se a gente usa medicação intracanal, que precisa agir por contato, os nossos irrigantes, que é tempo dependente, volume dependente, a conta não fecha dos 30 minutos, né? É verdade. E a gente volta a afetar a nossa especialidade. Retrabalhos. Assim, retrabalhos, além do que de ser desmoralizado dentro das outras especialidades, de ter que reforçar a importância da endodontia. E essa semana, há algumas semanas, na verdade, eu publiquei um caso de uma paciente que ficou na UTI e viralizou. E eu publico sempre o tratamento, a importância do tratamento. Não viraliza, mas a consequência viralizou. E viralizou de uma forma que eu estou recebendo inúmeras perguntas, mas por que chegou nesse ponto? Que ela ficou vários dias e a paciente em si, quis que eu mostrasse o relato dela na minha rede social, para falar da importância, porque ela chegou a ficar em UTI, em E coma. foi falha Não, de diagnóstico. Muitas vezes acontece isso, né? Passa por várias pessoas, ninguém faz diagnóstico e, de repente, agrava o quadro, né? Não, ela passou numa emergência, a paciente, foi feita a emergência e a dor sumiu. Quando ela voltou, a paciente se medicou e continuou, e ela buscou atendimento. Mas ela ficou esperando o atendimento. E eu acho que a emergência muitas vezes não espera. Ela tem que ser rápida. Evolui rápido. E acho que não tem uma falha quando acontece uma fatalidade dessa. Ainda bem que não chegou Sim. pós, mas assim, eu acho que não tem como julgar, tem que resolver. Ah, de fato. E aí ela ficou vários dias em UTI, em coma, foram 53 dias de internação. E quando ela veio para o consultório, foi importante, ela falou, doutor, eu não sabia que podia chegar nesse ponto, e eu quero contar para mais gente. Exato, a Olha, educação Educação. Do paciente. do paciente. E dos Exato. endodontistas. Sim. A gente tem que pensar isso, né? De explicar para os alunos, olha, é importante o que você está fazendo é importante para o paciente, a empatia, né? E aí voltamos para o lado feminino, que temos lindamente isso, de explicar para acolher o paciente, né? E explicar para os alunos, olha, não é só endodontia, você está tratando uma pessoa, existe uma pessoa ali atrás. Então, tem que ser reforçado isso, né? Todos os dias no consultório, dentro das especializações, as nossas endodontistas, mulheres também devem fazer isso lindamente, né? Sim. Porque atrás ali do paciente tem uma mãe, tem uma filha, tem alguém ali que precisa ser tratado, né? E é um ponto a ser pensado também. Mas hoje, você acha que a professora mulher tem mais dificuldade de ser respeitada? Olha, eu acredito que não. Hoje, assim, não. É como eu mencionei, eu acho que o respeito, né, vem de quando você demonstra segurança. E como que você consegue essa segurança? Eu sempre falo isso nas minhas aulas com os alunos, né, principalmente com os alunos de mestrado. Quando você estuda literatura, você ganha conhecimento, e com conhecimento, você consegue tudo. Tudo que você deseja um dia, você consegue. Então, não tem tanta dificuldade, não. Acho que você mostrando segurança no que está falando, com embasamento científico, eu acho que você tem um resultado, uma resposta positiva dos alunos. Né? Você também acha isso, né? O que eu percebo, né, é que agora eu entrei na graduação recentemente, semestre passado. O que eu percebo é que a gente demora um pouco mais de tempo, vou colocar entre aspas, para provar algo. Então, assim, não que eles não querem nos respeitar ou que a gente tem que ser muito firme. Eu percebo que precisa um pouco mais de tempo. Graduação é um mundo totalmente diferente. Eu ia comentar né? isso também, a graduação, né? Então, assim, Isso. A graduação demanda mais tempo mesmo. Eu acho que assim... Tem que ter uma linguagem específica, né? Você não eu pode, de peguei o que eu ia repente, falar. jogar uma aula, 5 artigos científicos, né? Não, Eu acho que tem que ser um pouquinho... Eu tenho que ser firme. Se eu não for firme na graduação, eu perco os alunos. É mesmo? Eu tenho que ser firme. Mas eu já presenciei situações que eu pensei, será que se fosse um professor, esse aluno teria falado dessa maneira comigo? Já Uma fiz figura essa- masculina, você fala? já fiz essa reflexão. Especialmente os meninos, assim. Sim. Então, não dá para ser muito bonzinho. Eu acho que... E aí eu trago
firmeza, mas também com É uma linha leveza. tênue, né? Sim, você sim. tem que cobrar o mínimo, Tem que mas cobrar, também você não brinco é... e tal. Ficar puxando. Mas já vivi situações, ó, será que fosse um homem ia falar comigo assim? Você sentiu isso? E em que momento da sua vida você sentiu, Laila, que você estava pronta para ir para uma graduação, por exemplo? Porque é um caminho, né? É um caminho. Na verdade, lá na USP a gente já vai, né? A gente já faz como estagiário didático, a gente está sempre ali, né? Então, a gente está sempre junto. Aí depois eu fui para particular, encarei salas de aulas enormes, assim. Então foi meio que não tem muito essa. Quando você vai seguir Você a carreira vai, né? acadêmica, você não, agora eu estou pronta. Não tem, estou pronta. Não, você vai indo porque faz parte, né? E até hoje eu aprendo bastante, nossa. A gente está toda hora aprendendo. Nossa, isso é tão bonito de ouvir, né? O aprendizado é constante. Uhum. E eu ouvi, educação continuada. E a gente, às vezes, ouve, eu já ouvi, por exemplo, o professor Carlos, que ele aprende com os alunos. E ele, sendo um professor referência, né, de uma equipe, ele também fala. Mas Eu esse é um aprendo. novo modelo de professor, né? Não só aquele que transmite lá todo o conteúdo e depois cobra na prova. Não. É um professor que participa, que aprende com os alunos, que tem uma metodologia ativa, participativa, estimula a análise crítica, né, dos alunos perante protocolos. E o que você acha que os alunos, na verdade, eles aprendem observando você como professora? Eles aprendem mais com a técnica ou com a aula? Eu tento dar, assim, passar uma imagem, né, de uma representante feminina. Eu espero até que eles guardem essa imagem de mim, né, como uma representante feminina que sempre defendeu, assim, a bandeira que o especialista em endo, aquele que trabalha com endodontia, precisa desse conhecimento científico. Acho que é o primeiro ponto, né? Alguns alunos... É um legado. É um legado. Assim, alguns alunos de especialização, eles falam, professora, mas eu não vou fazer mestrado, por que você está me obrigando a ler esses artigos, a apresentar esses seminários? Eu falo, então, mas você como especialista, você vai ganhar conhecimento na literatura, através das publicações mais recentes, revistas renomadas, não é qualquer periódico, né? Principalmente das revistas mais renomadas, que você vai realmente... Análise crítica, né? Para você ter uma decisão clínica assertiva, né? É o clínica e a ciência andando lado a lado. Não tem essa de mais que o outro. É exatamente isso que a Cláudia falou. E eu penso, num contexto geral, com os alunos em sala de aula, eu acho que não tem mais aquele aluno que vai só atrás do título, né? Ele precisa sair dali sabendo, porque a gente tem... ele tem que apresentar alguma coisa no final. Ele percebe que não é tudo isso quando ele erra. Quando a gente coloca ele lá para dar aula, ele percebe, nossa, olha como que é ficar nessa situação, né? Nessa posição, né? Como é difícil, né? E até num caso também, né? Exato. Eu sei tudo, tá? Daquela confiança. E mesmo você sendo, assim, a mais nova do time... Sim, eu bebê. Você já recebeu feedback de algum ex-aluno? Já, recentemente, né, que a gente terminou uma turma, e aí uma aluna que é tecnicamente impecável, assim, sabe? Eu até brinco, eu falo, você nasceu pra ser endodontista. A gente fala que não nasce, né? A gente se torna. Mas, assim, tecnicamente impecável, a menina. E ela falou, eu queria ser 1% do que você é. Eu falei, eu falo isso pra minha mãe, eu falo isso pras professoras que eu sou fã. Né? Assim, 1%? Aí eu falei, não, você tem que ser mais, Isso né? O aluno tem que superar o mestre, né? muito Tem gratificante. Já, E aí, já tá inspirando. e aí eu fiquei super feliz. Eu falei, poxa, É muito nossa, gratificante. Dá um abraço 1%, aqui. 1%. Eu falei, nossa, isso é o que eu falo pras mulheres que eu sou, que eu fico inspiradas, né? E até para mostrar que é possível você ter essas várias frentes. É possível você ser professora, você ser profissional, você ser mãe, você também ter o seu momento, né? O seu autocuidado. Sim, os hobbies, né? Autocuidado, né? No final do ano, a gente ganhou lá muito chocolate dos alunos. Teve uma aluna que me deu um lápis de olho. Ai, que máximo. E ela escreveu uma carreira, ela falou assim, eu vejo que você tá sempre arrumada, e você me inspira, enquanto mulher e tal. Eu achava você um pouco brava no começo, mas depois eu entendi que você só queria o meu bem. Sim. E aí ela me deu, foi muito significativo pra mim. Mas você tem esse perfil de brava?
Ah, dizem, né? Precisamos trazer um aluno da Laila na Depoimento, né? É um momento. Pessoal, manda mensagem aqui embaixo. Comenta aqui Comenta no no podcast. Comentários, vai bloquear os comentários. Só coisa boa, hein, pessoal? Queremos um feedback disso. E você também já teve um ex-aluno que falou, Cláudia, você mudou a minha vida. Com certeza. Alguns feedbacks, alunos de repente que falam, olha, professor, eu agradeço muito por cada momento de cobrança, né, que você realmente impôs ali a necessidade de se dedicar mais, né? Foi graças a isso que hoje eu estou dando aula. É legal isso, é muito gratificante, né, ouvir essas histórias. Não, e pensar que você pode mudar a vida de uma pessoa. É verdade. Olha a importância disso. Nós Mudar. temos alunos da especialização que não pensavam em fazer o mestrado lá conosco, na São Leopoldo Mandic, e que, de repente, optaram por fazer esse curso, né, de mestrado. Que veio... Hoje estão aí, nossa, se desenvolveram muito, enfim. E vocês acham, assim, que eles vão levar para daqui 10 anos, os alunos de vocês? Se vocês se veem ainda professoras em 10 anos, o que a gente vai fazer nesses próximos 10 anos? Acho que a questão que a gente está sempre falando aqui hoje é a questão do acolhimento, né? A educação continuada e a humildade, né? De saber que nivelar os casos, saber onde que a gente está na endodontia, nessa escalada, né? Da carreira. Acho que... E assim, eu espero que também em 10 anos, maior representatividade feminina. Com certeza. Não só na odontologia, eu falo pensando, né, nas revistas, no corpo editorial de alguns periódicos. Isso, obviamente, que a gente vê que é ausente mesmo. Na medicina, isso já mudou. Agora, na odontologia, na endodontia, a gente vê falhas. Vê poucas mulheres, como no corpo editorial, compondo, né, como principais autoras aí de publicações. Então, isso a gente tem que ainda galgar muito, crescer muito. Está mudando, né? Eu penso também na questão ética, sabe? Então, quando eu falo com o aluno ali, e aí, claro que eu tenho meu viés de graduação, que é o que eu mais estou ensinando para você, para quando você sair daquela porta, você não vai estar a gente mais do lado, mas que você mantenha isso que a gente está ensinando, a questão ética de fazer corretamente, de não acabar indo para o mais fácil, de repente a gente ensina a usar isolamento absoluto. Por que a pessoa não usa quando sai lá fora, né? Então, esses detalhes, assim, de você seguir, né, sendo ético e buscando colocar melhor... no lugar do paciente. Se colocar no lugar. Já total. começa. E eu queria descobrir, sinceramente, onde que está o gap, assim, que muda a cabeça do aluno. Porque ele aprende uma coisa e, às vezes, faz outra. Né? Eu queria descobrir. Tá aí um tema de... daria outro podcast. Daria outro podcast. Ensinar o correto, a gente ensina, né? Vamos fazer um bate-bola? A gente quer saber um pouquinho de vocês, a primeira palavra que vier na cabeça. Vixe. Por favor. E não pode nem pensar um pouco agora? Pode. Então pode vamos pensar, lá. 10 segundos. 10, 9. Formar é? Um desafio. Gratificante. Bom, ensinar endodontia exige... Conhecimento científico. Clínica e ciência lado a lado. Boa. E um valor inegociável na formação? Valor? Respeito ao paciente não é o valor, né? Mas respeitar o paciente. Respeito. Eu também acho. Se colocar no lugar, né? Promover saúde. E aí vem da ética, né? Rigor técnico significa... Mais uma vez, aplicar o vazamento científico, né, o que a literatura traz na clínica. Não só fazer protocolos por fazer, né? Acho que também entra na educação continuada, né? E a gente pensa assim, ética, começa quando? Eu acho que é a mesma ideia, né? Quando eu respeito o meu paciente e proporciono a ele o meu melhor. Então, sempre, todo caso, né? Eu tenho que me dar o melhor de mim. Para realmente... Sabe quando eu acho que começa, Cláudia? Na minha formação, quando eu decido ser dentista. Aí eu acho que
neste momento, tem que... Se não tem um mínimo, nem começa. Porque eu acho que a odontologia, ela é muito... no meu coração, assim, é uma coisa bem profunda. E eu falo isso para quem quer fazer odonto, quem me busca no consultório, os adolescentes, querem fazer estágio, fala, eu quero fazer odontologia. Eu falo para eles, assim, entendam que é o seu coração que tem que estar ali. Nobre, né? É uma profissão muito É uma nobre. profissão muito nobre. E tem que lembrar, o que a Cláudia falou, a todo momento a gente lembrar que estamos diante de um paciente. Exatamente. Porque às vezes a gente vem, especialmente na formação, né? Tem que fazer tantos dentes, fazer tantos canais. Meta, né? Meta, mas não é só isso. Não é Eu tenho que lembrar que eu tenho um paciente por trás ali. E a hora que eu olho um ser humano ali, eu faria isso na minha mãe, no meu filho. Sim. E é isso mesmo. A professora que você se tornou é um reflexo de... Dedicação. Mestre. Escolhas, dedicação e escolhas. Que eu já tive, minha criação. Tá. E a endodontia? Ela não combina com... Preguiça. E com pressa. Exatamente isso, né? Exatamente. Com bagunça. Com bagunça. Mais ou menos. Organização. Um erro imperdoável na formação é... Desatualização. Então, o aluno, de novo, né? Volta na mesma pauta. A gente vai elencar as palavras que foram mais ditas nesse podcast, né? Mas se bate hoje. Educação continuada. É isso mesmo. E para você também? É um erro imperdoável na formação? Um silêncio. É que imperdoável é bem forte, né? Nem sei quem foi que fez isso aqui. Foi você, Juliana? Foi. É difícil responder com uma palavra difícil. só, né? Às vezes a gente É porque, quer... assim, imperdoável, às vezes a pessoa tem uma mudança de mente. Mas isso né? é importante e é legal isso. Porque não existe mesmo um erro Realmente não imperdoável. existe. Não existe mesmo. E é esse o questionamento, Persistir né? no erro é que é uma... Exato. É exatamente Eu achei isso, bem assim. profundo imperdoável. Perdoável, talvez, porque o paciente pode perder o dente. Pode ser. Exatamente. Simplesmente, é uma especialidade que não tem como você, dependendo da situação, não tem como voltar atrás. E, infelizmente, no ensino, a gente se depara com essas situações. Sim. O aluno comete um erro, lógico, obviamente não foi proposital, mas compromete simplesmente o resultado final. Enfim. E a resposta eu acho que é bem baseada nisso, né? Um erro imperdoável, eu acho que dentro do que a Stephanie estava pensando, a gente fica horas tentando colocar na cabeça do aluno que ele tem que ter responsabilidade com o tratamento. Uma lima fraturada, ele vai conseguir desenvolver a técnica, uma perfuração, ele precisa, mas aí volta no que você falou, imperdoável, você não continuar estudando. Isso aí eu acho que é imperdoável. Parar de estudar é imperdoável. Eu acho que isso sim. E uma característica feminina que fortalece o ensino. Acolhimento. Acolhimento. Sensacional. Dedicação também. Não sei, eu acho que as mulheres Se dedicam a tudo e a várias coisas ao mesmo tempo. Isso traz Que às inspiração. vezes- Eu sei. Inspiração. Quando a gente é exemplo para as aluninhas, né? E as mais velhas também. E eu falo isso também porque eu tenho alunos de 20, mas também de 40. Sim, é Que verdade. são inspiração, que vem. De todas as idades. Né? E que começam... E mais ainda, tá? Pô, eu já tive aluno de 50. Gente, já... E foi um desafio? Às vezes talvez já tenha algumas coisas mais assim, mais difícil de flexibilizar, Manias, né? Tem umas Algumas manias, mas a gente, de novo, sempre está aprendendo, né? Então, com os mais velhos, a gente também aprende. A gente se depara às vezes com alunos que estão iniciando a segunda, terceira graduação. Não é verdade? Justo. Sim. Tu já Aquela pensou? pessoa que fala assim, do nada, ela fala, não, Sim, no que era um noturno. sonho, era um Sim. sonho que ela não podia, de repente, por um custo financeiro, né? E olha a Eu tava responsabilidade esperando a filha crescer Sim. para esse momento se dedicar àquilo. E aí, nós somos responsáveis pelo que cativamos em sala de aula, Sim. como professoras. Ó, que profundo, hein? Pequeno príncipe. A última, a sua? Um legado que você quer deixar na endodontia é Nossa, essas tão Nossa, profundas. é Essas ela que legado. fez, né? A culpa é dela. Mas é porque é sobre professoras e é sobre isso que a gente precisa falar, né? Endodontistas que formam endodontistas. Qual é o legado?
Acho que é isso, de continuar assim, desse jeito que a gente está falando aqui. Base científica, ética, educação continuada, mulheres que inspiram e impulsionam mulheres, a sociedade brasileira também, né, e outras sociedades apoiando. Acho que é isso. Representatividade feminina na endodontia. Esse é o legal. Ah, que legal. Você ser lembrada como uma professora que tinha lá, né, despertou o interesse pelo Que acolheu conhecimento, no que erro, acolheu, que elogiou no acerto. E que traz isso, né, pra gente, que traz vocês aqui para essa bancada, é incrível. Eu quero saber uma última coisa. Tem um caso clínico que vocês querem, assim, compartilhar com a gente, que marcou muito vocês, uma história, uma situação que vocês pensaram, a endodontia realmente é demais, mudou. Um caso clínico, ou uma pessoa que passou pelo consultório com uma história de vida. Eu quero saber, hein? Guardem aí isso. Você tem, Laila? Um caso? Uma pessoa, ou que seja um aluno mesmo, que tinha uma história de vida tão Tem um marcante. caso, assim, que não foi endodontia, mas que me marcou bastante, que foi recentemente. Uma paciente chegou com edema submandibular no lado esquerdo, duro a palpação, e com histórico de câncer, e estava fazendo tratamento paliativo, e falou que era DTM. E ela tinha trismo e não dava para avaliar bem. E aí veio uma cartinha escrito já teste tava até vitalidade, a frio. Aí eu refiz os testes de sensibilidade, o que eu consegui, e todos da arcada inferior tava negativo. Nossa. Eu falei assim, nossa, que bom que ela veio aqui. Pra gente tentar ver além da endodontia. Não era, então vamos abrir todos os dentes. E aí ela conseguiu fazer tomo num centro radiológico que fez de um jeito porque ela não estava conseguindo abrir muito a boca. E aí a gente viu uns ruídos, enfim, o prognóstico não tão bom. Mas assim, de tudo, ela infelizmente faleceu. Nossa. Eu fiquei muito mal, porque eu falei pra minha indicadora, que eu fui até o consultório dela pra ver, que eu falei, nossa, mas eu não pude fazer nada. Aí ela falou pra mim, e chorando, né? Eu falei, poxa, eu não pude fazer nada pra ela. Não fiz nada. E aí ela falou assim, não, Stephanie, o que você fez de acolher ela, fazer um bom exame clínico, falar com a filha dela, você fez tudo. Era isso que era pra você fazer. Você fez o que você podia. E aí além da endodontia, né? E aí esse caso me pegou, eu falei, poxa, e eu aqui querendo ser mais, né? Falando, eu não pude fazer nada. Sabe assim, eu não fiz nada. Nossa, um papel super importante. Sim, e aí esse caso me marcou desses tempos. Que eu me recorde, assim, de pronto, é um caso de uma paciente que tinha um elemento que vários profissionais tinham condenado o dente na região estética. E aí eu propus a ela uma microcirurgia endodôntica, né? E aí, que é um protocolo que o endodontista atua bastante, né? Eu gosto bastante de fazer. E ela tá super feliz hoje lá, uma coisa pra gente, né? Uma cirurgia endodôntica, né? Super simples, mas que representou muito para ela, né? E pensando no nosso tema do mês da mulher, mais uma vez eu falo, a estética para as meninas, para nós mulheres, é importantíssimo. Sim. Imagina, você devolveu para ela, às vezes, um sorriso. Sim. E a gente pôde mudar a vida dela, você mudou a vida dela. Alice, imagina se ela tivesse tirado esse elemento, as dificuldades que tem ali para colocar um implante, às vezes um enxerto, né? A estética é muito mais do que lente de contato. Sim. E no caso da cirurgia, a cirurgia faz parte, né, do especialista. Então, a gente consegue aumentar ainda mais a chance de sucesso quando a gente amplia essa técnica. Você tem uma situação que te marcou profundamente? Eu sei que eu pesei o clima aqui, né? Desculpa. Não! Maravilhoso. Tem vários casos, né? Assim, vários. Eu atendi consultório há muito tempo também. Mas tem um, bem no comecinho, no episódio 1, a Iracema falou do acidente de hipoclorito dela, que ela até pensou em desistir. Eu tive um lá em Campinas, que foi no olho do paciente, porque ele estava sem óculos de proteção. Então, quem me conhece, os meus alunos, eu não sento na cadeira para ajudar um aluno se o paciente estiver sem óculos de proteção. Então, ali foi hipoclorito no olho do paciente, passei um sufoco, pensei, falei, não é para mim, vou desistir. Foi na clínica da pós?
Não, Não, foi foi no no consultório. Cláudia desesperada, É, porque já não tá tava sabendo. aqui, meu Deus. Porque eu não lembro. Foi no, naquela época ali. Mas é uma E ali eu situação horrível, fiz né? Não. várias reflexões, assim, e aí quando a gente pensa assim, em acidente, né? Eu falo, acidente acontece uma vez na vida, mas na morte. Sim. Mas eu aprendi com esse erro. Esse foi um Entendi. erro meu. E aí nenhum paciente fica sem óculos de proteção, até porque a gente às vezes está com um aluno, já aconteceu de escapar a lima da minha mão Nossa, e bater no óculos é. do paciente. Então são coisas que a gente fica, é além da Sim, endodontia, né? É esse cuidado mesmo. Então esse caso me marcou, com certeza. Não, e fechamos aqui com ideias maravilhosas e uma empatia, né? Que todas nós passamos por inúmeras coisas para estarmos aqui hoje. E dedicou tempo. Obrigada, meninas, por ter Nossa, eu vindo. agradeço, Tô super né? feliz de estar aqui. Foi muito Já legal. agradeço O a nosso você, projeto Laila. concretizado. Leve, né? Obrigada Sim, é por muito ter bom. vindo, Cláudia. Positivo. Ó, eu amei muito. Quero muito que vocês falem um pouco pra gente do Encontro de Campinas, como vai ser, os projetos novos. Como que vai ser o Encontro de Campinas? Fala pra gente, que faz parte da grade. O Encontro de Campinas, ele é um evento que é parceiro da SBN, né? Exatamente. Professores internacionais. Vou estar lá professores falando um nacionais. pouquinho. Boa. O professor Carlos Bueno me deu 5 minutos para Ah. falar. Olha aí. Espera lá, Não. espera lá. Fala da E estaremos lá na Mesmo, primeira e fila. mesmo porque ir para Campinas, para mim, é uma alegria, né? Tem muitos amigos lá até hoje, adoro ir para Campinas. Conta Mas o pra gente, encontro da Cláudia. nossa equipe, né, do dia 19 a Sim. 21 de março, Tá logo agora. aí, já. Estamos com as inscrições aí a todo vapor, né? Então, aproveitar o momento para fazer essa divulgação, porque são nomes, assim, essenciais, nomes de muito peso, né, na endodontia, tanto nacionais quanto internacionais. Temos atividades de hands-on, Feira Então, comercial. feira comercial e além de todo o networking, né, que Exato. o congresso proporciona. Então, eu fica o fui no convite. primeiro encontro de Campinas, né? Eu estava no primeiro. Acho que a gente tá quando- na 17ª. Lá na São edição. Leopoldo. Eu fui na São Leopoldo, quando eu era aluna. Naquele auditório, né, lá. E ele se consolidou demais, né? Um Sim. evento Deve do ser interior muito de São Sim. Paulo, consolidado, que já É faz sucesso parte total, do todo calendário. ano Que lota. orgulho, hein, Muito pessoal? legal. Que orgulho, Quem menina. quiser saber mais, né, tem o site da EEC, do Encontros da Endodontia Qual que é? Campinas. Acho que é encontroseec.com.br. E tem o Instagram Tem o também. Instagram também, @EEC-Campinas. Ótimo. E o Instagram de vocês, para o pessoal seguir, usar como referência as meninas, saberem quem vocês são, acompanhar as publicações, por favor. O meu é dra.claudia Silveira. O meu é Estágio Velhos. Muito legal. Um pouquinho de endo, um pouquinho de cerâmica, um pouquinho dos hobbies. Laila, Foi de por tudo. favor, divulgue também. Não, o meu é Laila Freire, mas eu sou meio devagar. Low profile. Profile. Mas a gente tem o da sociedade, né? SPEndo, então quem ainda não segue, @SPEndo. E também tem o EndoFoUSP, @EndoFoUSP, que a gente está trabalhando ali na divulgação das pesquisas, do que a gente faz, nossos cursos ali na fundação. Sim, tá bem legal. Eu entrei esses dias. tá A bem gente deu movimentado. uma repaginada, uma aluna está ajudando a gente, porque a gente não tem tempo para isso, né? Sim. Então a gente Como tá... que é o nome dela? Da aluna? É, É, vamos a valorizar. Ângela. Ângela, muito Ângela, obrigada. muito obrigada. Não, tá bem legal, bem Ângela, grata. Tem que ser Ela se legal. formou agora, então ela tá trabalhando nessa vertente, porque é um nicho também de trabalho, né? Você trabalhar com divulgação de rede social, que não tem muito caminho. A gente tem que Tem que encarar. encarar, É tem o que segredo do negócio. E quais são as próximas turmas de SP? Vamos ter SP, a gente já falou do encontro. Quais são os próximos projetos de vocês? Temos turmas, né, no Sim. professor Carlos Bueno, lá em Campinas, tem na unidade de São Paulo. Unidade de mas São Paulo, Rio, tem Vila Vitória, Velha, né? Vila tem Velha. bastante curso, São de Campinas. Na USP também a gente tem turmas todo semestre, a gente acabou de fechar uma turma. E aí, em agosto, é especialização mensal. Então, é bom que a gente acolhe gente do Brasil Modular, inteiro. né? Exato. Aí, isso então, mesmo. mensal, sim. Daqui a pouquinho vai abrir inscrição também. Meninas, muito obrigada. Foi fantástico. Já já a gente tem mais A episódios. gente tem também o congresso, né? Com certeza. Mas, ó, O congresso da Sociedade Brasileira, né? mesmo. Não dá BH. para Estaremos lá. imperdível. Vai ser aí em Belo Horizonte, a primeira vez que é em Belo Horizonte, de 8 a 10 de outubro, com um formato diferente. A gente está pensando até em começar um pouquinho mais tarde, para poder aproveitar as belezas de BH. Ô, Laila, um spoiler, um só.
Solta um spoiler aí do Um congresso. spoiler, a gente vai ter muitos palestrantes internacionais e também vamos ter almoço lá Maravilhoso. Um um lunchbox para poder a gente fazer De almoço sobremesa, legal. doce de leite, Provavelmente. Pão de queijo. pão de queijo. Mas a equipe lá. E vão ter 2 festas. Grandes. Gente, mas Porque a festa ela já está, né? Todo mundo já espera a festa do congresso. Sim. Então, para a gente fazer também o nosso networking e não só de endodontia, né? A gente vive. É isso mesmo. Meninas, de verdade agora, muitíssimo obrigado, profundamente obrigado. Foi incrível ter vocês hoje aqui na bancada, Laila. Muito obrigada por ter me Obrigada por ter me acompanhado. tirado do bastidor. Por favor, queremos você à frente também. E eu espero que o nosso encontro aconteça mais vezes. Eu quero ter você muitas vezes aqui, Laila, muitas vezes aqui, meninas. Muito bom. Por favor, obrigada de verdade. Obrigada. Espero que esse Obrigada pelo projeto convite. perpetue muito, né? Ah, em Dodela, Muito, já pra vir vingou, aqui. já. Tem muita gente, a né? lista tá gigante. Tem. Todo mundo que vem tem que sugerir mais e mais, e a gente fala cada vez mais dessa força feminina e desse protagonismo. Muito Muito feliz de obrigada. estar aqui, tô super grata de estar aqui e ver esse Foi projeto muito gostoso, andando. muito bom mesmo. Foi menos ruim do que vocês imaginavam. Com certeza. E foi um bate-papo. Ai, Positivo. Sair da Que zona bom. de conforto, né? Sim. e vem pra frente, né? Deixar nem tem anotação. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Ó, então espere a gente para os próximos episódios. Sigam a gente nas nossas redes da SBN, do YouTube. Continua ouvindo a gente no Spotify também. A SBN vai estar lá presente em todos esses plataformas. E participe do COB, é muito importante. Que os endodontistas estejam no congresso, que façam parte, que fortaleçam cada vez mais a nossa sociedade. Né? Que é importante para a gente poder continuar fazendo o que a gente tem feito. Endodontia de qualidade, muita publicação e muita fala endodôntica. Não é verdade? Isso aí. Se associe e ajude a crescer, né? A especialidade. certificação. A A certificação. E aí a gente pensa assim, né? Parece que a anuidade ela é um valor simbólico, né? E traz tantos benefícios. E a certificação também. Então a gente está nessa luta. É E verdade. todo mundo é formiguinha para poder a gente elevar o nível. Tem cada uma vez equipe mais. muito grande por trás, né, Laio? Sim. Tem muita gente engajada aí em melhorar isso. Precisa ser muito valorizado. E agradecer também aos apoiadores. A Dentsply, que está sempre presente no COB, vai estar provavelmente no Encontro de Campinas, que é uma marca muito importante. E a Helsa, a qual eu sou suspeita de falar, que vou dar um hands-on no Encontro de Campinas, junto com o professor Renato, com o professor Capelli, a qual eu também me espelho muito, gosto demais dos dois, são grandes referências para mim. O professor Capelli sempre apoiou, é um endodontista referência hoje, né? E sempre apoiou todos os projetos da endodontia e da Sociedade Brasileira de Canal. Eu vejo vocês no 3º episódio, vem muita gente legal por aí, e a gente precisa falar muito de endodontia. Todos os dias, fortalecer a sociedade, se inscrever, estar presente nos congressos, no Encontro de Campinas, no COB, e a gente se vê logo, logo. Um abração, pessoal!